Há momentos na vida em que você percebe que algo dentro de você está mudando de um modo profundo, quase silencioso, quase imperceptível, mas completamente real. É como se uma mão invisível estivesse mexendo em lugares que você nunca tocou, limpando cantos que você preferiu ignorar, trazendo luz para regiões que você manteve escondidas porque temia encarar a verdade sobre si mesmo. E é justamente nesse terreno sagrado, nesse espaço onde você se sente inquieto e ao mesmo tempo atraído por algo maior, que o Espírito Santo começa a purificação, que transforma completamente seu entendimento, suas decisões e sua identidade. Você sente que não está estável como antes, que emoções antigas vêm à tona, que pensamentos que você julgava enterrados reaparecem, que memórias voltam como ondas que insistem em tocar a praia da sua alma. Isso não é confusão, isso não é aleatório. Isso é o Espírito Santo te chamando para um processo de purificação que não destrói, mas reconstrói, que não expõe para humilhar, mas revela para restaurar, que não invade para ferir, mas entra para curar. Cada pessoa que passa por essa obra do Espírito sente um misto de confronto e consolo, porque é exatamente assim que ele age. Ele ilumina aquilo que você não queria ver e, no mesmo movimento, cobre você com uma graça que te sustenta enquanto lida com verdades difíceis. Talvez você esteja sentindo esse peso interno nos últimos dias, talvez esteja vendo atitudes que antes pareciam normais, agora se tornarem incômodas, talvez palavras que você falava com tranquilidade agora causem arrependimento, talvez lugares onde você ia com naturalidade agora despertem um senso de desconforto. E você se pergunta, o que está acontecendo comigo? Por que estou tão sensível? Por que estou tão consciente de comportamentos que antes eu nem percebia? A resposta é simples e profunda. O Espírito Santo está te purificando. Ele está te limpando por dentro. Mas essa limpeza não é como jogar água em uma superfície suja. É uma limpeza que mexe em camadas, que vai fundo, que toca desejos, intenções, lembranças, traumas e convicções. É uma limpeza que reorganiza sua alma. A palavra diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmos 51:10, Ara. Essa petição não é apenas poesia bonita. É um clamor que nasce de quem entendeu que o coração humano precisa de renovação constante, porque a vida te desgasta, as lutas te marcam, as perdas te secam por dentro, as tentações te arrastam para longe da santidade. E somente o sopro do Espírito é capaz de restaurar o que parece irreversível. Talvez você esteja nesse ponto agora. Talvez esteja sentindo Deus mexer em áreas que você nunca permitiu que ninguém tocasse. Talvez esteja percebendo que aquilo que você chamava de força era apenas sobrevivência emocional e que aquilo que você chamava de tranquilidade era apenas fuga. O Espírito Santo está revelando as camadas que você carregou por anos sem perceber o peso delas. Ele está mostrando que você não foi chamado para sobreviver, mas para viver plenamente. Há ainda pessoas que acreditam que purificação é algo distante, reservado para gente perfeita, gente forte, gente disciplinada. Mas a verdade é que o Espírito Santo não busca quem está limpo, ele busca quem está disposto. Ele não procura quem já venceu tudo. Ele procura quem decidiu parar de lutar sozinho. Ele não escolhe quem tem tudo sob controle. Ele escolhe quem confessa que não consegue mais fingir. Purificação não nasce da força humana. Ela nasce da entrega. E talvez essa entrega esteja começando em você agora, nesse exato momento em que sua alma reconhece que precisa de algo maior do que suas tentativas. Quando você sente esse deslocamento interior, essa espécie de desajuste santo, esse desconforto que aponta para a mudança, é sinal de que o Espírito iniciou um movimento dentro de você.
Ele começa mexendo justamente onde você pensa que está mais protegido, porque é nesses lugares que se escondem dores antigas, hábitos que você normalizou, feridas que você negou, sentimentos que você encobriu com paredes emocionais. O Espírito Santo não tem medo dessas paredes, porque ele não veio derrubar sua vida. Ele veio libertar você de tudo que te impede de ser quem Deus sonhou que você fosse. Assim como está escrito, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Ezequiel 36, 26, ARA. Essa promessa não é distante, não é teórica, não é apenas uma frase bonita para ser lembrada em dias difíceis. Ela é um processo vivo, real, presente, acontecendo dentro de você agora, enquanto essa palavra toca lugares que talvez ninguém mais conheça. O Espírito Santo está te purificando, porque ele sabe que você foi criado para viver uma vida que reflita a glória de Deus. E ele sabe que para isso acontecer, precisa tirar de dentro de você tudo que impede sua luz de romper. Ele sabe que você carrega mais do que mostra, que você esconde mais do que revela, que você luta mais do que admite. Ele sabe que há batalhas internas que você nunca colocou em palavras, mas que ele escuta mesmo no silêncio. Por isso, quando você sente esse processo, quando sua alma parece inquieta e ao mesmo tempo atraída pela presença de Deus, quando pensamentos antigos perdem força e desejos espirituais começam a crescer dentro de você, entenda, não é coincidência, não é emoção, não é sensibilidade exagerada. É o Espírito Santo te purificando porque ele te ama demais para te deixar igual. Ele está preparando você para um tempo onde sua fé será mais firme, sua mente será mais clara, seu coração será mais leve, e sua vida será mais cheia da presença de Deus. Você sente isso? Sente que algo está mudando? Sente que Deus está fazendo algo dentro de você que você não consegue explicar, mas consegue perceber? Então você está identificado com essa obra divina que começa por dentro antes de aparecer por fora. E se essa palavra está encontrando um lugar vivo dentro de você, eu quero que você declare publicamente sua fé. Escreve nos comentários a frase que nasceu deste momento. O Espírito Santo está limpando minha alma. Essa não é apenas uma frase, é uma declaração de fé e confiança total no Deus Criador de todas as coisas. Quando o Espírito Santo começa esse processo tão profundo dentro de você, algo extraordinário acontece. A sensibilidade espiritual aumenta de um modo que você não consegue ignorar. Coisas que antes passavam despercebidas, agora se tornam alertas. Palavras que antes escorriam da sua boca sem reflexão, agora carregam peso. Atitudes que antes pareciam normais, agora trazem inquietação. É como se uma nova consciência estivesse nascendo dentro de você, uma consciência moldada pela presença, guiada pela verdade e sustentada pela graça. Essa mudança não vem de pressões externas, não vem de vozes humanas, não vem de regras impostas. Ela nasce da presença que te visita no íntimo, que sussurra onde ninguém mais escuta, que toca onde ninguém mais alcança. E quando você percebe isso, entende que Deus está preparando sua alma para viver um novo nível de relacionamento com Ele. É nesse ponto que muitas pessoas se assustam, porque a purificação do Espírito Santo não é um processo confortável. Ela mexe nas intenções, nos pensamentos, nos desejos, nas reações que você aprendeu a justificar por anos. Ele começa a te mostrar que aquilo que você chamava de proteção era, na verdade, uma prisão emocional, que aquilo que você chamava de independência era apenas medo de confiar, que aquilo que você chamava de paz era apenas conformismo com uma vida espiritual fraca. Mas ao mesmo tempo em que ele confronta, ele abraça. Ao mesmo tempo em que ele expõe, ele cobre. Ao mesmo tempo em que ele trata, ele cura. E a presença dele nunca chega para esmagar, mas para levantar. Nunca chega para acusar, mas para libertar.
nunca chega para condenar, mas para restaurar. E você sente isso acontecendo dentro de você como um despertar silencioso, mas poderoso. A palavra diz: onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. 2 Coríntios 3,17, Ara. Essa verdade começa a pulsar dentro de você de um modo que muda suas perspectivas. Você percebe que não foi chamado para viver preso a traumas, medos, ciclos repetitivos, culpas antigas, hábitos que te arrastam para longe da presença de Deus. Você foi chamado para a liberdade, mas essa liberdade não floresce em um coração que se recusa a ser tratado. Ela nasce em pessoas que permitem que o Espírito Santo faça a obra que somente Ele pode fazer. E quando você percebe que está dentro desse processo, entende que não está caminhando sozinho, que essa purificação não é um castigo, mas um presente. Não é um fardo, mas um renovo. Não é uma dor sem sentido, mas o princípio de uma transformação que vai marcar a sua história. Talvez nos últimos dias você tenha sentido essa mistura de inquietação e esperança. Talvez esteja lidando com pensamentos que te confrontam, mas ao mesmo tempo percebe que dentro desses confrontos existe uma paz diferente, uma paz que não vem da ausência de lutas, mas da presença de Deus dentro delas. Talvez você tenha sentido o desejo de se afastar de ambientes que já não combinam mais com aquilo que Deus está fazendo em você. Talvez esteja enxergando pessoas e situações com outros olhos. Talvez esteja sentindo que aquilo que antes te atraía agora parece sem graça, sem propósito, sem vida. Isso acontece porque quando o Espírito Santo purifica, ele reorienta sua fome espiritual. Ele muda o que você deseja, o que você busca, o que você tolera. Ele transforma sua forma de ver, sentir, reagir e viver. E é justamente neste ponto que eu quero te fazer um convite. Não um convite técnico, não um convite frio, não um convite mecânico, mas um convite nascido daquilo que Deus está fazendo dentro de você enquanto lê esta mensagem. Se essa purificação está acontecendo na sua alma, se essa palavra faz eco dentro de você, se você está sentindo que Deus está te chamando para uma caminhada mais profunda, mais íntima e mais verdadeira, então eu quero que você permaneça perto. Permaneça perto da presença, permaneça perto da palavra, permaneça perto da comunidade que Deus está levantando aqui, porque ninguém se fortalece sozinho, ninguém amadurece isolado, ninguém permanece firme cortando vínculos espirituais que o ajudam a crescer. É por isso que, se essa obra está tocando você, eu quero que você caminhe junto. Não é sobre número, não é sobre métrica, não é sobre crescimento humano. É sobre acompanhar o que Deus está derramando neste lugar. É sobre estar junto para receber, para aprender, para ser fortalecido, para ser lembrado de que Deus continua trabalhando mesmo quando você não sente, mesmo quando você não vê, mesmo quando tudo parece confuso. Se essa mensagem encontrou sua alma, se você percebe que essa purificação tem tudo a ver com o que você está vivendo agora, então permanece com a gente. Se inscreve e caminha junto, porque essa comunidade nasceu para acompanhar pessoas que estão passando por processos espirituais reais, profundos e transformadores. Aqui ninguém precisa fingir força, ninguém precisa esconder dores, ninguém precisa se disfarçar. Aqui você pode crescer em verdade, fé e liberdade. E enquanto você segue nessa caminhada, saiba que o Espírito Santo continua mexendo dentro de você de um modo estratégico, amoroso e intencional. Ele sabe exatamente onde tocar, sabe quando acelerar e quando desacelerar, sabe quando revelar e quando silenciar, sabe quando te levar para confrontos necessários e quando te envolver com paz. O processo não é rápido, não é leve e nem sempre é compreensível, mas é perfeito, porque vem de um Deus perfeito. E se Ele está te purificando, é porque Ele já viu quem você será depois que esse processo terminar.
Ele já viu sua força, sua maturidade, sua clareza, sua autoridade, sua leveza. Ele sabe quem você ainda não sabe que pode ser. Quando o Espírito Santo começa a purificar você por dentro, algo fascinante acontece. Ele não transforma apenas comportamentos visíveis, ele transforma raízes invisíveis. A maioria das pessoas tenta mudar a vida arrancando folhas, aparando galhos, reorganizando aquilo que aparece para os outros, mas o Espírito não trabalha assim. Ele vai onde ninguém mais tem coragem de ir. Ele desce até o solo da sua alma, onde ficam guardadas as intenções que ninguém vê, os pensamentos que você nunca confessou, as dores que você preferiu ignorar e os sentimentos que você engoliu para não enfrentar a realidade. Ele toca lugares que você mesmo evitou por anos, porque sabia que mexer nesses pontos traria lágrimas, lembranças, confrontos e revelações. Mas é justamente aí que ele decide pousar a mão dele, porque é aí que a transformação verdadeira acontece. É impressionante como ele consegue acender luz em áreas que você considerava apagadas para sempre. Você tenta entender o motivo daquela sensibilidade nova, daquele arrependimento que nasce espontâneo, daquela consciência espiritual que parece crescer a cada dia. Você percebe que aquilo que antes te satisfazia agora te causa vazio. Atitudes que você justificava com facilidade agora te deixam inquieto. Palavras que saíam naturalmente da sua boca agora te ferem por dentro antes de ferirem por fora. É como se o Espírito te colocasse diante de um espelho espiritual que não distorce, não exagera e não esconde. Ele te mostra quem você realmente é, mas também te mostra quem você pode se tornar. E é nesse confronto amoroso que ele começa a purificar aquilo que ninguém vê. Talvez você esteja passando por isso agora, sentindo Deus te chamar para abandonar hábitos que você desenvolveu por sobrevivência emocional. Talvez esteja percebendo que Ele está te chamando para romper com ciclos que drenam sua paz. Talvez esteja sentindo o surgimento de um arrependimento que você nunca experimentou. Não aquele arrependimento pessimista que paralisa, mas o arrependimento vivo que liberta. Esse arrependimento é uma obra do Espírito. Ele mostra que você está enxergando aquilo que antes te dominava sem que você percebesse. E quando você enxerga, você muda, não por obrigação, mas por revelação. A palavra diz: examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Salmos 26, 2, R.A. Esse clamor só faz sentido para quem está pronto para deixar Deus mexer em tudo, porque quando você pede para Ele sondar seu coração, você está abrindo a porta para o processo mais profundo que existe. E essa sondagem não é superficial. Ele não observa apenas o que você faz, ele observa por que você faz. Ele não vê apenas sua reação, ele vê a origem dela. Ele não olha apenas para seu comportamento, ele olha para sua motivação. Por isso, quando o Espírito Santo purifica, ele não se limita ao que está na superfície, ele vai ao núcleo. Ele revela que por trás de algumas atitudes existe medo, por trás de algumas palavras existe insegurança, por trás de algumas defesas existe dor, por trás de alguns silêncios existe trauma. E é nesse lugar secreto que ele começa a trabalhar. Talvez seja por isso que você tem sentido tudo mais intenso ultimamente. Talvez emoções que você guardou por anos estejam vindo à tona. Talvez memórias que você tentou esquecer estejam ressurgindo. Talvez conflitos internos que você abafou estejam sendo expostos pela luz da presença de Deus. Mas não pense que isso é retrocesso, não pense que isso é fraqueza, não pense que você está piorando. A purificação espiritual começa exatamente assim. Primeiro ele revela, depois ele trata, depois ele cura e no final ele transforma o que parecia irrecuperável. O Espírito Santo nunca revela algo sem ter a intenção de curar aquilo. Nunca expõe uma raiz sem estar disposto a arrancá-la com amor.
Nunca te mostra uma verdade dura sem te cobrir com graça para suportá-la. Ele trabalha na exata medida da sua capacidade de suportar. Ele não te atropela, ele te prepara, ele não te fere, ele te refina, ele não te humilha, ele te exalta no tempo certo. E enquanto você passa por esse processo, começa a perceber mudanças que nem sempre são visíveis para quem está fora, mas que fazem toda a diferença para quem está dentro. Você começa a respirar de outro jeito, a reagir com outra maturidade, a pensar com outra clareza, a escolher com outra sabedoria. A presença dele te molda. E é aqui que você começa a entender que purificação não é apenas limpeza, é também construção. O Espírito Santo não apenas remove o que te atrapalha, ele também planta dentro de você aquilo que te fortalece. Ele planta entendimento onde antes havia confusão, planta paz onde havia agitação, planta mansidão onde havia impulsividade, planta domínio próprio onde havia descontrole, planta humildade onde havia orgulho, planta fé onde havia medo. Ele planta vida onde havia morte emocional. Ele planta luz onde havia sombra interior. Ele planta força onde havia fragilidade. E pouco a pouco você percebe que está se tornando alguém que não era, mas que sempre foi chamado para ser. Assim como está escrito: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente." Romanos 12:2. A renovação da mente não é apenas intelectual, ela é espiritual, emocional e interna. Ela começa no coração e se espalha por toda a alma. É isso que o Espírito está fazendo em você. Ele está renovando sua forma de pensar, de sentir, de interpretar a vida, de se relacionar com o mundo, de se ver. Ele está tirando mentiras que você abraçou durante anos e substituindo por verdades que te levantam. Ele está reconstruindo você por dentro. E quanto mais ele trabalha, mais você percebe que não quer voltar para o que era antes. Porque quando você prova da presença que transforma, nada mais satisfaz como antes. Quando você é tocado pela luz que revela, nada mais se esconde com facilidade. Quando você sente a paz que restaura, nenhum caos consegue dominar como antes. Você entende que está em processo, mas um processo perfeito, conduzido por um Deus que conhece seus limites e respeita seu tempo, mas não desiste de te aperfeiçoar. Há processos que Deus permite na sua vida que não têm pressa, não seguem relógio humano, não obedecem expectativas externas e não se curvam diante da ansiedade que tenta te empurrar para resultados imediatos. A purificação do Espírito Santo é exatamente assim. Ela não acontece em linha reta, não segue um gráfico que sobe continuamente, não se explica de modo simples. Às vezes você avança, às vezes parece estacionar, às vezes sente que retrocedeu, mas na verdade está sendo levado para níveis mais profundos de cura. Deus não trabalha de forma apressada, ele trabalha de forma precisa. E essa precisão divina é o que muitas vezes te surpreende, porque ele toca áreas que você jamais imaginaria que ainda precisavam de tratamento. Lugares que você pensou que já estavam resolvidos voltam a pulsar, não porque você falhou, mas porque o Espírito decidiu limpar algo que estava oculto atrás de camadas de experiência, mecanismos de defesa e tentativas humanas de estabilização. É nesse momento que você pensa: eu não sabia que isso ainda existia dentro de mim. E é exatamente aí que o Espírito Santo responde: mas eu sabia. Ele conhece mais sobre você do que sua própria memória suporta, mais do que suas palavras conseguem admitir, mais do que seu raciocínio consegue identificar. Ele conhece cada trauma que você normalizou, cada ferida que você disfarçou com força, cada insegurança que você chamou de personalidade, cada medo que você mascarou com independência. Ele vê tudo, não para te acusar, mas para te libertar. Porque aquilo que você não encara continua te prendendo, mas aquilo que ele revela com amor começa a perder poder sobre sua alma.
É impressionante como ele trabalha no silêncio. Há dias em que você sente o coração pesado, sem entender por quê. Há noites em que pensamentos antigos reaparecem como se pedissem resolução. Há conversas que mexem com áreas que você pensou ter superado. Há lembranças que voltam não para te ferir, mas para serem curadas de modo definitivo. E em todos esses movimentos há um toque invisível guiando você. Não é aleatório, não é coincidência, não é desequilíbrio emocional. É o espírito fazendo cirurgias internas que você só percebe quando a dor começa a diminuir e a paz começa a crescer. A palavra diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Provérbios 20, 27, Aira. Isso significa que Deus usa sua própria consciência para iluminar partes da sua alma que estavam esquecidas. É como se ele acendesse luzes em corredores internos que você evitou por anos, porque tinha medo do que encontraria. Mas ele entra nesses lugares com ternura e verdade, mostrando que você não precisa viver aprisionado a reações que você herdou, a medos que você acolheu, a dores que você nunca teve oportunidade de confessar. Ele mostra que você não precisa continuar carregando pesos emocionais que se tornaram parte da sua rotina. Ele quer tirar fardos que você nem percebe mais. Quer libertar você de sentimentos que você aprendeu a conviver como se fossem normais. Quer restaurar camadas tão profundas que você sequer conseguiria nomear. E é nesse nível de profundidade que a purificação se torna ao mesmo tempo linda e difícil. Linda porque você sente Deus te moldando com uma delicadeza que só o amor dele explica. Difícil porque exige que você enxergue verdades internas que você preferia manter trancadas. É desconfortável olhar para lugares quebrados, é desconcertante encarar desejos distorcidos, é humilhante admitir falhas que você tentou esconder dos outros e até de si mesmo. Mas é justamente nessa sinceridade que o Espírito encontra espaço para agir. Ele não purifica aquilo que você nega, ele purifica aquilo que você entrega. Ele não trata o que você disfarça, ele trata o que você expõe diante dele. E é por isso que, durante esse processo, você sente uma mistura estranha de vulnerabilidade e força. Vulnerabilidade porque está sendo aberto por dentro, como alguém que permite ao médico tocar exatamente onde dói. Força porque, ainda que doa, você percebe que está sendo curado, não destruído. O Espírito Santo não pressiona feridas para machucar. Ele pressiona para extrair aquilo que te intoxica. Ele não revela o que te envergonha para expor, mas para sarar. Ele não mostra sua realidade interna para te diminuir, mas para te libertar da mentira emocional que você sustentou por anos. E no meio desse processo, algo extraordinário acontece. Você começa a perceber mudanças que não fez força para produzir. Começa a reagir com mais calma em situações que antes te tirariam do eixo. Começa a perdoar com mais facilidade pessoas que antes despertavam raiva. Começa a pensar com mais clareza sobre temas que antes te confundiam. Começa a ter uma visão mais madura sobre questões que antes te inflamavam. Isso não é evolução humana. Isso é fruto do Espírito trabalhando onde você não consegue operar sozinho. A palavra diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23. Ara. Perceba que não são frutos seus, são frutos dele. Ele planta, ele rega, ele amadurece, ele manifesta. Quando o Espírito Santo purifica, ele prepara terreno para que esse fruto brote naturalmente. Você não força, você não fabrica, você não simula, ele produz. É por isso que a transformação verdadeira é tão profunda. Ela não é resultado do seu esforço, mas da presença que opera dentro de você. E quanto mais você permite que esse processo continue,
mais claro fica que o Espírito está te preparando para um nível de vida que você nunca imaginou viver. Ele está te capacitando para relacionamentos mais saudáveis, decisões mais sábias, escolhas mais maduras, uma fé mais firme, uma visão mais limpa. Ele está lapidando você para suportar novos desafios sem se quebrar, para enfrentar tempestades sem perder a paz, para caminhar por terrenos difíceis sem perder o foco. Ele está formando dentro de você um caráter que reflete Cristo não apenas nas palavras, mas no comportamento, nas intenções, nas reações, no silêncio, na forma como você se entrega, na forma como você decide. Esse processo pode parecer longo, intenso e até confuso às vezes, mas saiba, cada detalhe dele tem propósito. Nada é desperdiçado, nenhuma lágrima é ignorada, nenhuma dor é em vão. Cada etapa é necessária, cada lembrança tem função, cada desconforto prepara terreno para a cura, cada revelação abre espaço para a libertação. O Espírito Santo está te moldando de modo tão profundo que quando você olhar para trás, perceberá que não apenas mudou, mas renasceu por dentro. Há fases da purificação do Espírito Santo em que você começa a perceber que aquilo que está acontecendo dentro de você não é uma simples mudança emocional, não é um momento isolado de sensibilidade espiritual, não é uma reação passageira a circunstâncias específicas. É algo maior, mais profundo, mais intencional. É um refinamento. E refinamento não acontece em ambientes confortáveis. Refinamento acontece no fogo. E o fogo espiritual nunca vem para destruir, mas para aperfeiçoar. O ouro não teme o fogo, porque conhece a própria essência. Da mesma forma, quando Deus permite o fogo da purificação tocar sua alma, Ele não está tentando te queimar. Ele está tentando mostrar a pureza que já existe dentro de você, mas que estava escondida por resíduos, marcas, recordações maltratadas e escolhas feitas em tempos de dor. Esse refinamento aparece nas áreas onde você sente mais resistência. É ali que o Espírito começa a mexer. Ele toca justamente no ponto onde você tem dificuldade de confiar, onde você tem medo de se expor, onde você guarda mais desconforto. Isso porque o Espírito trabalha como um mestre artesão que conhece cada imperfeição e sabe exatamente quanto de força e delicadeza aplicar para transformar uma peça bruta em algo precioso. Às vezes ele pressiona, às vezes ele alivia, às vezes ele expõe, às vezes ele cobre. Mas tudo faz parte do processo de moldar você em alguém mais forte, mais maduro, mais consciente e mais íntimo da presença divina. A palavra diz: eis que te purifiquei, mas não como prata, proveite na fornalha da aflição. Isaías 48:10, Arra. Não é fácil aceitar que Deus usa determinados momentos da vida como instrumentos de purificação, mas é justamente nessas fases que você percebe o quanto a presença dele é suficiente. A fornalha da aflição não é um lugar de abandono, é um lugar de encontro. Deus não te joga em ambientes difíceis para que você sofra sozinho. Ele te coloca em cenários que revelam quem ele é e quem você está se tornando. É no fogo que você descobre sua resistência espiritual. É na tensão que você descobre sua dependência de Deus. É na pressão que você descobre que sua fé não é frágil, é firme. É nesses momentos que você percebe que não está desmoronando, está sendo moldado. E algo extraordinário acontece quando você se permite ser refinado pelo Espírito. Você começa a discernir aquilo que antes confundia você. Antes, qualquer palavra negativa desmontava seu emocional. Agora, ela já não encontra o mesmo espaço. Antes, qualquer crítica atingia sua identidade. Agora, você enxerga com clareza o que é opinião humana e o que é direção divina. Antes, você reagia sem pensar, falava sem ponderar, agia sem avaliar. Agora,
Você sente um freio interior que te impede de repetir os mesmos padrões. Antes, a ira dominava. Agora, a mansidão floresce. Antes, o orgulho te impedia de pedir perdão. Agora, você entende que a humildade não te diminui, te fortalece. Essas mudanças são marcas visíveis de uma purificação invisível. Mas não se engane, esse processo também revela conflitos internos que você não sabia que carregava. De repente, emoções antigas surgem como se pedissem resolução. Feridas que você acreditou estarem fechadas começam a sangrar de novo, não porque você regrediu, mas porque Deus quer curá-las de um modo que você nunca experimentou. Ele não quer apenas aliviar a dor, quer arrancar a raiz dela. Ele não quer apenas te ajudar a suportar, quer te ajudar a superar. Ele não quer apenas tratar a superfície, quer transformar a profundidade. O Espírito Santo trabalha assim porque ele conhece a verdade que você esconde de si mesmo. Ele sabe quando você age por medo, mesmo quando tenta parecer forte. Ele sabe quando uma resposta ríspida é, na verdade, uma proteção emocional. Ele sabe quando um comportamento repetido é, na verdade, um pedido silencioso de cura. Ele sabe quando sua independência não é força, mas defesa. Por isso ele toca nessas áreas, não para te fragilizar, mas para te libertar daquilo que te rouba plenitude. E nesse refinamento, você percebe que Deus está trocando suas armas internas. O que antes era impulsividade começa a ser transformado em sabedoria. O que antes era rigidez começa a ser transformado em compreensão. O que antes era insensibilidade começa a ser transformado em empatia. O que antes era descontrole começa a ser transformado em domínio próprio. Você deixa de lutar com as armas que a dor te deu e passa a lutar com as armas que o Espírito te entrega. E isso muda tudo. A palavra diz: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Salmos 145, 18, ARA. E é justamente essa proximidade divina que sustenta você no processo. Não é a força da sua disciplina que te mantém, é a força da presença que te guia. É por isso que, mesmo em dias difíceis, você não desmorona. Mesmo em noites silenciosas, você não se sente totalmente só. Mesmo em momentos de dúvida, há um sussurro suave que te lembra que Deus está trabalhando. Mesmo quando sua mente tenta retroceder, seu espírito sente que está avançando. Não é você se aproximando de Deus, é Deus te segurando enquanto te aperfeiçoa. E quanto mais esse processo avança, mais você percebe que nada do que ele faz é casual. Cada desconforto revela algo, cada lembrança tem função, cada confronto gera clareza, cada silêncio prepara terreno, cada movimento do espírito tem intenção, precisão e propósito. Ele está refinando seu caráter, porque está preparando você para um tempo em que essa maturidade será essencial. Ele está fortalecendo sua fé, porque sabe que você enfrentará desafios que exigirão confiança plena. Ele está limpando sua alma, porque sabe que você foi chamado para carregar luz. E luz não floresce em ambientes de impureza emocional. O refinamento dói, mas transforma. Cansa, mas amadurece. Confronta, mas liberta. Ele não termina rápido, mas termina perfeito. E quando você olha para si mesmo e percebe que está reagindo de modo diferente, escolhendo com mais sabedoria, respondendo com mais amor, discernindo com mais maturidade, você entende. O Espírito Santo está te purificando de um modo tão profundo que sua própria essência está sendo renovada. Há um momento no processo de purificação do Espírito Santo em que a transformação, antes oculta e silenciosa, começa a aparecer de maneiras que nem você esperava. Não é uma mudança repentina, não é um impacto teatral, não é uma virada de chave instantânea. É algo que brota devagar, como luz que vai vencendo a madrugada, como brisa que antecede a chuva, como um coração que começa a respirar de novo
depois de muito tempo sufocado. Você percebe que seus pensamentos estão mais limpos, que sua mente está menos barulhenta, que seu coração já não se agita pelo mesmo motivo, que suas emoções já não te dominam como antes. Você percebe maturidade onde antes havia impulsividade, firmeza onde havia instabilidade, clareza onde havia confusão. É nesse ponto que a purificação deixa de ser apenas interna e começa a moldar sua vida de forma visível. As pessoas ao seu redor começam a notar pequenas mudanças. Você responde com mais calma, fala com mais sabedoria, pensa com mais profundidade. Aquilo que antes gerava tensão, agora gera reflexão. Aquilo que antes te machucava com facilidade, agora não encontra a mesma brecha. Aquilo que antes te arrastava, agora não tem mais a mesma força. Isso porque quando o Espírito Santo trabalha dentro de você, ele muda não apenas o que você sente, mas o que você tolera, o que você decide, o que você busca e o que você se recusa a carregar. A palavra diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17, Arra. Essa novidade não acontece de fora para dentro, acontece de dentro para fora. Você se torna novo porque a presença dele começou a ordenar o caos interno que você normalizou por anos. Você se torna novo porque a voz dele começou a substituir pensamentos que antes dominavam você. Você se torna novo porque aquilo que antes te feria agora encontra cura. E essa novidade vai ganhando forma, expressão e estrutura na sua vida de modo natural, porque o que nasce do Espírito não precisa ser forçado. Mas essa fase da transformação também revela outra verdade importante. Quando Deus começa a purificar você, ele não purifica apenas o seu interior. Ele purifica também seus relacionamentos, suas conexões, seus vínculos. É comum perceber que algumas pessoas começam a se afastar, não por briga, não por rejeição, não por conflito, mas porque elas pertencem a uma fase que você não vive mais. O que Deus está fazendo dentro de você te afasta de ambientes que alimentavam o que Ele quer remover. E, ao mesmo tempo, Ele aproxima pessoas que fortalecem o que Ele está construindo. Você começa a valorizar mais conversas que edificam. Começa a evitar diálogos que destruem. Começa a perceber que sua paz é mais importante que sua necessidade de provar algo. Começa a discernir que alguns vínculos não cabem no novo que Deus está formando. Esse discernimento não nasce de um coração crítico, nasce de um coração curado. Você entende que não precisa se agarrar a conexões que te puxam para baixo, nem se culpar por distâncias que Deus permitiu. A purificação do Espírito Santo reorganiza sua vida de um modo tão profundo que pessoas, hábitos, ambientes e escolhas começam a mudar naturalmente. Não porque você está se tornando arrogante ou distante, mas porque sua alma está sendo alinhada com aquilo que traz vida e não com o que traz desgaste. Outra marca poderosa dessa fase é a mudança na forma como você lida com suas emoções. Antes, qualquer contrariedade tomava proporção enorme dentro do seu coração. Agora, você sente que está mais equilibrado. Antes, a ansiedade governava cada decisão. Agora, você sente mais confiança em Deus. Antes, a insegurança falava alto. Agora, a verdade de Deus tem mais peso. Antes, você engolia palavras que te destruíam e acreditava nelas. Agora, você enxerga mentiras espirituais com clareza e rejeita o que não vem do Pai. Essa transformação emocional é uma das maiores evidências de que o Espírito Santo está purificando você por dentro. Porque ele não apenas muda o que você pensa, ele muda o que você sente. E nesse processo, você também percebe algo extraordinário. Aquilo que antes te fazia tropeçar agora se torna oportunidade de amadurecimento. Você reconhece padrões que antes repetia sem perceber.
Disciplina comportamentos que antes pareciam incontroláveis. Controla impulsos que antes te venciam com facilidade. Não porque você ficou mais forte sozinho, mas porque o Espírito Santo fortaleceu seu interior. Ele é quem te dá domínio próprio, discernimento e sensibilidade. Ele é quem te capacita a escolher a verdade em vez da mentira, a paz em vez da ira, o amor em vez do ressentimento, a calma em vez da ansiedade. A palavra diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8 ARA. Isso não significa que pessoas perfeitas verão a Deus. Significa que pessoas que passaram por esse processo de purificação conseguem enxergar Deus de modo mais claro. E é isso que começa a acontecer com você. Sua sensibilidade espiritual aumenta, não como emoção, mas como percepção. Você discerne quando Deus está te direcionando. Você percebe quando Ele te alerta. Você sente quando Ele te protege. Você reconhece quando Ele te confronta. Você entende quando Ele te chama para silenciar e quando Ele te chama para avançar. É como se um véu tivesse sido retirado dos seus olhos espirituais. E quanto mais você percebe essa presença, mais você entende que sua vida não está perdida, não está estagnada, não está presa a erros do passado. Você está sendo transformado enquanto caminha. Mesmo em momentos em que não sente nada, Deus está trabalhando. Mesmo em dias em que parece que nada muda, algo está crescendo dentro de você. Mesmo quando tudo parece confuso, há um fio invisível de propósito guiando seus passos. A purificação do Espírito Santo não é um processo para te deixar mais pesado, é um processo para te deixar mais leve. É para liberar você do que te prendia, do que te adoecia, do que te distraía, do que te roubava autenticidade. E quando a transformação se torna visível, você entende que o que Deus está fazendo em você não é temporário, é permanente. Ele está formando um novo caráter, uma nova mentalidade, uma nova sensibilidade espiritual, uma nova força emocional. E tudo isso começa a aparecer não através de barulho, mas através de frutos. Não através de discursos, mas através de postura. Não através de demonstrações públicas, mas através de escolhas silenciosas. É nas pequenas atitudes que a purificação revela sua maior glória. Há uma verdade que você precisa compreender enquanto caminha por esse processo tão intenso. O Espírito Santo não te purifica apenas para que você se torne alguém melhor por dentro. Ele te purifica porque existe um propósito maior reservado para a sua vida. Nada no reino é casual. Nada em Deus é desperdiçado. Nada na trajetória espiritual de alguém que se rende à presença dele é aleatório. Cada lágrima, cada confronto, cada cura, cada renúncia, cada revelação, cada movimento de transformação tem um propósito alinhado com aquilo que Deus escreveu para você antes mesmo de você existir. E quando a purificação começa a atingir o ponto mais profundo, quando você percebe que está sendo mexido de dentro para fora, é porque Deus está te preparando para coisas que exigem maturidade espiritual, clareza emocional, firmeza de identidade e sensibilidade divina. É nesse momento que você percebe que alguns caminhos que antes pareciam possíveis já não fazem sentido. Não porque você perdeu motivação, mas porque Deus está alinhando sua visão com o propósito dele. Ele não quer que você entre em lugares onde sua alma ainda não está pronta. Não quer que você caminhe por trilhas que destruiriam sua fé. Não quer que você aceite migalhas quando ele está preparando mesa. Não quer que você se prenda a ciclos que anulam sua identidade. Por isso o Espírito Santo te purifica, porque ele sabe que grandes responsabilidades exigem corações limpos, mentes renovadas e almas restauradas. Antes de você ser colocado em algo maior, ele trata aquilo que poderia te derrubar. A palavra diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor.
Provérbios 16, 1-ARA. E quando essa resposta começa a ser moldada no seu interior, você entende que algumas portas que se fecharam não foram rejeição, foram proteção. Você entende que algumas pessoas que se afastaram não foram perdas, foram direcionamentos. Você entende que alguns atrasos foram, na verdade, cuidados divinos. Deus não permite que você avance com pesos que não poderá carregar. Ele não te empurra para um destino quando sua estrutura interna ainda não foi formada. Ele te prepara antes de te enviar. E é aqui que a purificação ganha outro significado. Ela deixa de ser apenas cura e se torna capacitação. Deixa de ser apenas restauração e se torna preparação. Deixa de ser apenas transformação interior e se torna projeção exterior. O Espírito não está apenas limpando você, está lapidando dons, ajustando visão, fortalecendo fé, ampliando o entendimento. Há coisas que Ele quer que você veja de modo espiritual, não emocional. Há situações que Ele quer que você interprete com maturidade, não com impulsividade. Há decisões que Ele quer que você tome com discernimento, não com pressa. Por isso, Ele trabalha onde ninguém vê, para que quando chegar o momento de você ocupar aquilo que foi preparado para você, nada dentro de você sabote o que Deus te entregará. E é impressionante como durante esse processo, sua percepção sobre si mesmo começa a mudar. Antes, você se via apenas como alguém lutando para sobreviver espiritualmente. Agora, você começa a enxergar que existe chamado, propósito, missão e identidade dentro de você. Antes, você acreditava que a dor era tudo que restava. Agora, você vê que a dor estava apenas preparando espaço para uma glória maior. Antes, você achava que certas feridas determinavam quem você era. Agora, você percebe que Deus está usando exatamente essas feridas como portas para a cura de outros. O processo que você vive não termina em você. Ele passa por você para alcançar vidas que ainda não sabem como encontrar o caminho. É por isso que o Espírito Santo trabalha tão profundamente, porque a obra é maior do que sua história pessoal. Deus está construindo testemunho, está formando autoridade espiritual, está preparando você para falar com quem vive aquilo que você já superou, está dando linguagem para quem não sabe explicar o que sente. Está colocando fogo dentro de você para iluminar quem está andando em escuridão emocional. Ele sabe que sua vida terá impacto, mas antes do impacto vir para fora, a integridade precisa ser construída por dentro. Você não foi chamado para carregar apenas palavras, foi chamado para carregar presença, e presença só se sustenta em corações purificados. A palavra diz, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10, ARA. Perceba, você não foi criado por acaso, você não está vivendo esse processo à toa. Há boas obras preparadas para você, e cada parte da purificação do Espírito te aproxima dessas obras. Ele está alinhando sua alma a um desígnio que já está escrito. Está te moldando para que você não apenas entre no propósito, mas permaneça nele com maturidade e constância. E durante esse processo, você também percebe algo que talvez jamais tenha percebido antes. A presença de Deus está se tornando seu ambiente natural. Não é apenas um momento, não é apenas um encontro ocasional, não é apenas uma emoção espiritual. É um modo de existir. Você percebe que está se tornando alguém que carrega paz mesmo quando o mundo grita. Alguém que carrega clareza mesmo quando tudo parece confuso. Alguém que carrega fé mesmo quando não vê solução. Essa estabilidade não é sua, é fruto da purificação. Quando o Espírito Santo limpa sua alma, ele abre espaço para que a presença dele habite em áreas que antes eram dominadas por medo, raiva, insegurança, orgulho ou culpa.
E quanto mais ele habita, mais você se parece com ele. Não no sentido de perfeição, mas no sentido de essência. Sua voz se torna mais leve. Seu olhar se torna mais compassivo. Sua postura se torna mais firme. Sua mente se torna mais sábia. Você começa a demonstrar Cristo sem perceber, porque sua alma está sendo moldada por ele. E essa transformação silenciosa é uma das maiores evidências de que Deus está preparando você para algo que ultrapassa suas expectativas. A purificação do Espírito Santo não é apenas sobre você, é sobre aquilo que ele fará através de você. É sobre lugares onde ele quer te levar. É sobre pessoas que ele colocará no seu caminho. É sobre histórias que serão curadas porque você decidiu deixar Deus te tratar. É sobre destinos que serão alterados porque você permitiu que sua alma fosse moldada. É sobre luz que será acesa em vidas que estavam presas em sombras emocionais. Você está no meio de um processo que não termina em dor, termina em propósito. Não termina em confusão, termina em clareza. Não termina em quebrantamento, termina em autoridade. Não termina em lágrimas, termina em testemunho. Deus está te purificando porque Ele está te preparando. Chega um momento na jornada da purificação em que você finalmente entende algo que talvez tenha levado anos para enxergar. Deus nunca quis apenas ajustar partes soltas da sua alma. Ele sempre quis restaurar você por completo. Sempre quis alcançar suas profundezas, tocar suas raízes, abraçar seus lugares quebrados, reconstruir suas áreas abandonadas. Ele sempre viu você além das máscaras que precisou usar, além das defesas que precisou levantar, além das escolhas que fez em tempos de fragilidade. A purificação nunca foi castigo, nunca foi cobrança, nunca foi imposição. Sempre foi cuidado, sempre foi intenção divina, sempre foi amor operando onde ninguém mais tinha coragem de entrar. E agora, nesse ponto da sua caminhada, você começa a sentir uma paz diferente. Não é uma paz de ausência de problemas, não é uma paz de vida perfeita, não é uma paz criada por circunstâncias favoráveis. É a paz de quem passou pelo processo e percebe que Deus estava em cada etapa, mesmo quando você não entendia nada. É a paz de quem sente que o coração está mais leve, que a mente está mais clara, que a alma está mais firme. É a paz de quem finalmente entendeu que não está caminhando sozinho e nunca esteve. O Espírito Santo sempre esteve trabalhando, sempre esteve direcionando, sempre esteve sustentando você enquanto purificava áreas que pareciam inalcançáveis. A palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmos 37, 5, Arra. E agora você entende esse versículo de uma forma completamente diferente, porque você percebe que quando entrega seu caminho nas mãos de Deus, Ele não apenas guia seus passos, Ele guia também seus pensamentos, suas reações, suas decisões, seus desejos. Ele não transforma apenas sua rota, Ele transforma sua essência. Ele não te prepara apenas para viver algo novo, Ele te prepara para se tornar alguém novo. Essa entrega é o coração da purificação. E você fez isso, mesmo sem perceber. Cada lágrima, cada confronto interno, cada oração silenciosa, cada noite de inquietação foi parte da entrega que permitiu que Deus fizesse o que só Ele pode fazer. Agora você chega aqui, diante desse fechamento, e percebe que está mais forte do que imaginava. Não uma força barulhenta, não uma força arrogante, não uma força construída por aparência. É uma força interior, silenciosa, mas inabalável. É uma força que nasce da presença de Deus, habitando em lugares que antes eram ocupados por dor, medo, culpa ou insegurança. Essa força não depende do que acontece por fora. Ela vem da obra que o Espírito Santo fez por dentro. E você sabe disso, sente isso, carrega isso. E algo extraordinário acontece quando você percebe essa nova força dentro da sua alma.
você começa a olhar para o futuro com esperança. Não aquela esperança ingênua que espera que tudo dê certo o tempo todo, mas a esperança madura de quem sabe que mesmo se tudo parecer errado, Deus continua sendo Deus. É a esperança de quem entende que sua vida não é governada por caos, mas por propósito. Que suas lutas não são marca de fraqueza, mas terreno de crescimento. Que suas histórias não são desperdiçadas, mas transformadas. Que sua caminhada não é solitária, mas conduzida por mãos invisíveis que nunca soltam você. E é nesse ponto que a purificação se torna testemunho. Você percebe que tudo o que viveu até aqui te preparou para ajudar pessoas que ainda não entendem o que estão sentindo. Pessoas que estão no início da jornada. Pessoas que estão enfrentando seus próprios confrontos internos. Pessoas que estão chorando por motivos que você já conhece. Pessoas que acham que Deus está distante, quando na verdade Ele está trabalhando exatamente como trabalhou em você. A purificação te dá linguagem para alcançar quem ainda não encontrou palavras. Te dá a sensibilidade para ouvir quem não consegue explicar a própria dor. Te dá autoridade para caminhar com quem pensa que está sozinho. O que Deus fez em você não termina em você. Por isso, quando você respira fundo agora e sente a leveza que não tinha antes, entenda: isso é só o começo. Deus está te conduzindo para fases da sua vida onde essa maturidade será fundamental. Ele está preparando você para relacionamentos mais saudáveis, para decisões mais firmes, para desafios mais intensos, para responsabilidades espirituais mais profundas. Você não está sendo purificado apenas para o presente, mas para o futuro. Não está sendo tratado apenas para sobreviver, mas para florescer. Não está sendo moldado apenas para resistir, mas para avançar. O que Deus está fazendo em você é grande demais para se limitar ao hoje. A palavra diz: aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6-ar. Isso significa que a obra não termina aqui. Deus não faz coisas pela metade. Ele não inicia processos para abandonar depois. Ele não acende luz para apagar em seguida. Ele não começa a purificar para largar você no meio do caminho. Ele completa, ele aperfeiçoa, ele conduz até o fim. E você pode descansar nessa certeza. A obra começou, a obra está avançando e a obra será concluída no tempo perfeito. E antes de concluir essa mensagem, eu quero falar diretamente ao seu coração. Você não está sozinho. Você não está perdido, você não está atrasado, você está nas mãos de Deus e tudo o que Ele faz é intencional. Cada etapa desse processo teve um propósito. Cada desconforto foi parte da cura, cada silêncio foi parte da construção, cada lágrima foi parte da libertação. E agora, enquanto sua alma sente esse renovo silencioso, você percebe que valeu a pena permitir que o Espírito Santo te purificasse. Valeu a pena enfrentar aquilo que você evitou por anos. Valeu a pena encarar dores antigas. Valeu a pena deixar Deus entrar onde você tinha medo de expor. Porque agora você está mais inteiro, mais forte, mais leve e mais preparado. E eu quero que você continue caminhando com essa comunidade espiritual que está crescendo aqui. Se essa mensagem falou profundamente com você, se essa jornada mexeu com sua alma, se você sentiu Deus restaurar áreas que estavam adormecidas, então permanece com a gente, se inscreve e caminha junto, porque ainda há muito que Deus quer fazer. E eu quero ouvir de você. Quero saber o que Deus falou ao seu coração. Compartilha nos comentários sua história, seu processo, seu aprendizado, porque sua vida pode despertar fé em alguém que está prestes a desistir.